começar por Brasília e o trabalho do Rafael Procópio hoje com atualizações das explosões que chamaram a atenção do mundo inteiro lá na capital do Brasil. Fala, Rafael Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente sexta-feira para vocês e a todos que estão com a gente. Brasília ainda de alerta, ainda em sobressaltos por conta de tudo que aconteceu na última quarta-feira. Aquele homem que tentou atingir o prédio do Supremo Tribunal Federal e acabou se matando neste processo. Francisco Vanderlei Luiz. E digo que Brasília está sob alerta porque agora há pouco a gente acompanhou uma operação petardo da Polícia Militar aqui do Distrito Federal sobre uma mala que foi encontrada ali no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Esse objeto já tinha sido observado em outros dias, no dia da varredura, que inclusive foi feita ontem, mas como ela estava revirada, os policiais acharam por bem fazer essa operação para ver se existia algum tipo de explosivo dentro deste item. Infelizmente, era apenas um alarme falso, que foi dado pela própria Polícia Militar, que, como eu disse, achou esquisito esse item de uma outra forma, como eles tinham deixado, e acabaram fazendo todo esse processo. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do alerta que estão as forças de segurança aqui do Distrito Federal por conta deste caso. Enfim, a gente também tem algumas informações sobre o Francisco Vanderlei Luiz. A gente tem agora informações que antes dele ter feito esse ato contra a sede do STF, ele circulou pelas dependências do Congresso Nacional. Em novas imagens que foram divulgadas, é possível conferir que o homem esteve visitando a Câmara dos Deputados horas antes de se explodir. E lá no Senado Federal, há registro da presença dele na casa no ano passado, no ano de 2023. O fato, que é investigado pela Polícia Federal como ato terrorista e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, trouxe mudanças, como eu disse, para o esquema de segurança da capital federal. Além desses alertas, o governador aqui da capital do país, Ibanez Rocha, definiu a criação de um grupo de combate a atentados criminosos e antiterrorismo e também deixou toda a Polícia Civil da capital de sobreaviso até pelo menos o domingo. Já na Praça dos Três Poderes, as grades que não eram colocadas desde fevereiro voltaram e o acesso está interrompido no momento, por mais que tenham alguns turistas que, mesmo com chuva, tenham passado ali pela região. Não há informações até então, pessoal, sobre quando elas vão sair desse local, essas grades. E a aplicação de câmeras de reconhecimento facial e drones autônomos estão sendo avaliadas para essa região da Praça dos Três Poderes. Aqui de Brasília, seguimos de olho nessas movimentações, nessa repercussão desse caso que chamou a atenção de todo o Brasil. Valeu, Procópio. Obrigado pela sua participação. Ô Zaidan, eu de ontem para hoje li várias coisas relacionadas a como era a vida desse senhor, desse rapaz, o Francisco Vanderlei Luiz, que deu cabo da própria vida depois do que fez lá na Praça dos Três Poderes. E vários são os relatos que contam 2 anos antes, 2, 3 anos antes desse acontecimento, como era a vida dele, né? Uma pessoa muito mais humana, próxima da família, solidária, que não era tão envolvida com questões políticas. E tem um depoimento, inclusive, do irmão dele, falou que o gatilho que fez o irmão se transformar nisso que se transformou, né, dando cabo da própria vida depois daquilo que fez e planejou, que foi tudo algo relacionado ao que ele viu, ouviu, e foi o alicerce de uma transformação. Ô Ronald, ele teve a vida destruída pela política ou pelo fanatismo político, e há um aspecto no que diz o irmão dele, que é a surpresa dele. A própria mãe, a mãe com 88 anos, né, está sabendo o que aconteceu, não esconderam dela, até porque ela deve ver noticiário e tal. E está arrasada, é claro. Mas a surpresa, porque o irmão não sabia de qualquer conhecimento do Vanderlei em explosivos, em lidar com explosivos. Nada, nunca houve essa proximidade, ele nunca esteve próximo desse tema, dessa ciência, desse conhecimento, nada. E então, isso é importante também que fique esclarecido pela polícia como ele aprendeu, com quem ele aprendeu, quais foram os caminhos que o levaram até algum domínio. Ele não é um expert, né? Ele não é o sujeito que, como na época da ditadura, que vinham agentes dos Estados Unidos até para demonstrar como montar explosivos pequenos e eficientes.
Não é esse tipo de cara. Nem mas usou C4, nada disso, né, Zaidan? Mas ele tinha alguma ciência. Tinha. Aqueles explosivos que ele deixou na casa que ele alugou no Distrito Federal mostram isso. A adaptação do extintor para funcionar como explosivo também é uma demonstração de que ele tinha algum conhecimento. Com quem ele aprendeu? Por que ele aprendeu? Ele buscou alguém que tinha essa ciência, que nem sabia por que ele queria e ensinou. Ele aprendeu, porque pode ser, ele aprendeu na internet, porque até isso é possível. Dependendo de onde o cara busca, ele vai conseguir informações importantes, não é? E também há a possibilidade de que alguém o ensinou sabendo o que ele faria. Ou com a possibilidade de que ele viesse a usar com esse objetivo. E objetivos que estão claros, né? A própria ex-esposa disse, não, ele falou que ele ia matar o Alexandre de Moraes, depois tiraria a própria vida. Ele só fez essa segunda parte, se matou. Mas teve a prisão do cara em Jundiaí, um hacker, assim chamado, né? Que mandava lá mensagens com ameaças, etc. Não se sabe se ele apenas ameaçava, porque não significa que o cara que ameaça, é só ameaça. Se fosse verdade, esse aí ameaçava. E fez. Então, eles querem saber, inclusive, se há alguma conexão entre os dois. Se conversavam, etc. O equipamento eletrônico do Vanderlei, do Francisco Vanderlei, é importantíssimo. Com quem ele conversava. É claro que alguém pode ter recebido mensagens e pensado, pô, esse cara tá com xaropice e tal. Mas pode ter quem o incentivasse, trocasse ideias, desse ideias. Então tudo isso vai ser um amplo, vasto material para a investigação, começando com o aprendizado, como ele aprendeu a mexer com explosivos. E um outro aspecto importante é ressaltar o que dissemos ontem, Ronald, aqui, quando conversamos a respeito. Não é fato isolado. Porque aqui no Brasil, até o atentado planejado para ser executado, praticado, realizado no Rio Centro, foi tratado como fato isolado. E não era. Não era. Era uma reação de uma parte das Forças Armadas que era contrária ao processo de abertura, que já havia tentado derrubar o Geisel, quando o Geisel inicia esse processo, e tentou provocar o fechamento do regime com explosões. Explodiram bancas de revista, gráficas e aquela tentativa de explodir o Rio Centro. Fato isolado coisa nenhuma. Há conexões históricas claras. E agora também. Há conexões históricas claras com todo esse ambiente, primeiro voltado contra o Supremo e particularmente contra o Alexandre de Moraes. Não é coincidência que ele tivesse falado que queria matar o Alexandre de Moraes e que esse fosse uma espécie de objetivo de parte dos golpistas em 22, né, Ronald? Exatamente. Isso tem, como disse o Zaidan, um amplo trabalho pela frente de percepção das conexões, essa de Jundiaí é uma delas, para saber se houve algum tipo de contato, seja ele qual for.